Olá, boa noite. Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Vim até hoje fazer esse vídeo. Na verdade, era um anseio meu antigo. E aí, por intermédio da minha irmã, que me deu um pequeno empurrão que eu precisava fazer, aí eu resolvi fazer logo. Na verdade, eu vim contar um pouquinho da minha trajetória, porque muitas pessoas falam: nossa, Erika, você é bem-sucedida, consultora que acaba transformando produtores, pequenos agricultores em realmente empresário rural para poder produzir o alimento, né, que todos precisam, ainda mais nesse momento tão difícil que é no caso da pandemia, né? E só que daí até chegar aqui, eu resolvi então contar um pouco mais da minha história. De onde surgiu a Erika? A Erika surgiu agrônoma, ela é agrônoma desde quando? Então, e muita gente não vai perguntar assim logo de cara, somente com uma certa intimidade, somente com muito tempo de papo, né, que a gente vai descobrindo como que é a trajetória. E isso é para mostrar também para quem estiver ouvindo que as coisas não são fáceis, né? A gente tem que ir atrás. Na verdade, o ir atrás é ter mais persistência do que realmente sofrer. É que muitas vezes a gente sofre porque a gente anseia algo para acontecer assim, rápido. E não é desse jeito que funcionam as coisas. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu vivi numa família humilde. Meus pais se conheceram na roça. Meu pai veio do Japão, pequeno, com 16 anos, né? Pequeno não, um adolescente, saído de um país que estava se recuperando de uma guerra que acabou fazendo com que muitas famílias tivessem que escolher enviar um dos seus filhos para poder ter uma oportunidade melhor. Que na época que meu pai chegou no Brasil, o Brasil é o país do futuro, né? Essa era a propaganda naquela época. E ele veio com 16 anos, junto com uma prima, um tio dele. Então ficou alguns meses no navio, cruzando os mares, os oceanos, e chegou aqui com 16 anos, sem falar um A em português, mas com a sua dedicação e persistência ele conseguiu aprender português, conseguiu com muito esforço a ter condições de se manter. E uma coisa que meu pai falava, que antigamente, nessa época, as pessoas trabalhavam e tinham retorno do seu esforço, do seu trabalho, né? O Brasil era outro, diferente do que hoje. Hoje eu tenho, por minha plena consciência, de que se eu tivesse tido a mesma trajetória que ele, não iria conseguir nem a metade do que ele conquistou, né? Então, com o esforço dele, trabalhando em troca de comida, para poder começar a aprender as coisas. E uma coisa que ele sempre falava para mim é que ele aprendia as coisas observando. E isso eu herdei dele, porque eu observo muito. Às vezes eu mais observo do que falo. E nisso eu vou observando como é feito tal coisa, o que uma pessoa vai fazer. Aí eu já chego do lado, fico olhando quietinha, de certa distância para não incomodar, né? Então eu sempre fui dessa forma. E assim fui aprendendo muita coisa. Fui agregando cada vez mais no meu conhecimento para me tornar quem sou hoje. E meu pai começou na roça, trabalhando em trocar de moradia. Minha mãe também não foi muito diferente. Naquela época as coisas eram difíceis, não muito diferente do que hoje, porque a agricultura também é algo árduo, difícil, cansativo, né? Você tem que se dedicar ali. Ele e a minha mãe vieram dessa origem mais humilde, de batalhar, sabe, de lutar pelas coisas. Foi dessa forma que
eles se encontraram. Eu acho interessante contar isso porque é através deles que eu estou aqui hoje. E dessa união, somos em 3 irmãos, né? Filhos, né? Deles. Eu sou a caçulinha. Minha irmã mais velha, que me deu esse empurrãozinho, ela mora em São Paulo, na capital. Meu irmão, depois que a minha mãe faleceu, foi internado numa clínica de pessoas especiais. Infelizmente, ele não consegue sozinho viver em sociedade. Mas, graças a Deus, ele está muito bem amparado. Às vezes nos encontramos, não é sempre, mas sempre que dá, nos encontramos. Mas, de vez em quando, as clínicas mandam foto. Graças a Deus, tem pessoas que estão cuidando dele. Coisas que, se eu sozinha, não iria ter a mesma dedicação e cuidado, zelo, né, constante ali. E é um lugar idôneo que não tem nem palavras em relação a onde ele está hoje. E a minha irmã está muito bem, obrigada, em São Paulo. E eu correndo o mundo. Correndo o mundo. Depois, e isso começou, essa correr o mundo, iniciou quando eu tinha 7 anos. Não o mundo, Brasil, na verdade. Correndo o Brasil. Com 7 anos de idade, meu pai se mudou de São Paulo para o estado de Tocantins. Na verdade, naquela época, em 1986, quando mudamos, não era Tocantins ainda, era o estado de Goiás. Depois de alguns anos, o estado de Goiás foi dividido. A parte de cima da divisão se tornou o estado de Tocantins, e a parte onde se encontra o Goiás hoje continuou com o mesmo nome, a capital Goiânia e tudo mais. Hoje, a atual capital de Tocantins é Palmas, mas antigamente era uma cidade que chamava Miracema, né? Então isso é história. Lá em Tocantins, meu pai acabou mudando em busca de um sonho, vendeu tudo que ele conquistou trabalhando com agricultura, e ele foi uma pessoa muito curiosa de aprender as coisas. Então ele me falava: Érica, eu aprendi a dirigir vendo os outros dirigindo. Aí eu ficava pensando, mas como, né? Então assim, ele falava, a pessoa trocava a marcha, ele já observava o pé, embreagem, freio, acelerador. Então só de observar ele já sabia mais ou menos, ele tinha uma noção de como que é dirigir um carro. E aí de observar ele aprendeu a consertar carros. Aí passou para tratores, aí passou para caminhões. Então assim, de observar, né, de buscar conhecimento, ele foi aprendendo. E como ele veio muito pequeno do Japão, com 16 anos de idade, ele desembarcou no Porto de Santos. Ele me conta que foi exatamente no dia que Getúlio Vargas se suicidou. Então ele desembarcou, aquele murmúrio, aquela agitação, ele não entendia direito. Posteriormente ele veio a saber o que era. Aprendeu a falar português, se virou, trabalhou em troca de comida, enfim. Foi aquela batalha, que nem todos os imigrantes tiveram uma base, né, um apoio quando chegou no Brasil. Pelo contrário, no caso dele, ele teve que lutar, ir atrás do sonho dele, em busca incessante, na persistência mesmo, uma motivação interna que a pessoa tem. E no caso da minha mãe também era agricultora. Ambos não tiveram um início muito fácil, como ninguém teve. Nossa família é humilde, de uma origem bastante difícil e de muita luta. E isso eu trago comigo até hoje. Graças a Deus eles venceram. Fomos para Tocantins quando eu era criança, um estado novo. Foi a primeira vez que eu sofri preconceito por ser japonesa, porque eles nunca viram uma família japonesa. Foi o primeiro lugar que eu me deparei com preconceito. Foi lá em Tocantins. Então a gente era xingado, olho puxado, jabá, vários apelidos besta, né? E isso é coisa de criança. E até mesmo alguns adultos na época.
É meio estranho falar isso, né? Japonês sofrer preconceito, mas sim, eu sei o que que é. Minha família passou por isso. Eu lembro, eu era criança, eles jogavam lixo na nossa calçada, na garagem de casa. Passavam umas situações bem difíceis. Via minha mãe, meu pai batalhar muito. Não foi um início muito fácil, porque nada que é de começo é fácil. Ele investiu tudo que tinha em busca de um sonho e aí depositou toda a energia dele e dedicação, só que levou alguns anos para se colher os frutos e nesse meio tempo passamos por dificuldade. Eles nunca deixaram transparecer isso, mas eu dava para perceber. Então era tudo regrado, tinha dia certo da semana para tomar refrigerante, o presente de um brinquedo era uma vez por ano. Às vezes eram algumas vezes mais, só que eram em datas específicas, né? Mas assim, eu vivi uma infância muito boa, né? Muito boa, não tenho que reclamar, mesmo passando por preconceito, eu não tenho como reclamar na minha infância. Subi em árvore, comi fruta no pé, ralei joelho, mas enfim, tudo isso. E nisso sempre acompanhando meus pais. Meu pai nunca deixou de plantar. Tive na usina de calcário que ele abriu, essa empresa lá em Tocantins, ele tinha sua horta, seu pomar, plantava feijão, disputava feijão com os animais que às vezes comiam brotinho. Então, aí lá nessa usina, né, de calcário, que a gente chamava de usina. Lá onde seu pai tá, foi para a usina, por exemplo, né? E aí lá na usina, meu pai nunca deixou de plantar. Então, junto com o trabalho dele, eu sempre estive acompanhando, achava o máximo aquele monte de máquina. Uma das coisas que eu gostava muito era a parte da jazida de calcário, quando eles pegavam, explodiam, né, as rochas para poder moer e assim você obter da pedra calcária o pó, que é o que a gente aplica como corretivo de solo, né? Então, foi o primeiro contato de corretivo de solo, contato com agricultores que ia fechar negócio com meu pai. Muitas vezes ele ia entregar esse produto, que ele tinha caminhão, claro que cobrava frete, eu acompanhava, então conhecia aquela região do Cerrado de Tocantins, era muita soja, estava iniciando o plantio de algodão, o início também de alguns pés de café, que hoje em dia já está muito mais desenvolvido esse setor, então era bem interessante, e isso era criança. E nesses 8 anos que eu vivi em Tocantins, antes de voltar novamente ao estado de São Paulo, e vim especificamente na capital, porque meus pais queriam que eu tivesse um estudo adequado, dentro das condições financeiras que eles tinham. Então eu vim morar na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, para poder fazer o colégio e ter um embasamento um pouco melhor da educação para concorrer a uma vaga numa universidade. Como lá o estado era novo, quer queira ou não, um pouco mais precário, né, na parte de educação. Precisava de alguma coisa mais aprofundada para me dar condições de concorrer a uma vaga no vestibular. Então, vivi lá esses 8 anos, tendo esse contato constante com agricultores. Naquela época nem sabia direito o que eu queria na vida. Muitas vezes ajudava eles, porque eu vim para São Paulo com 16 anos de idade, então eu ajudava eles no que precisavam. Comecei a aprender a dirigir uma coisa ou outra. Eu só não peguei as grandes máquinas pesadas, porque se minha mãe descobrisse, ela ia arrancar o pescoço do meu pai. Então, assim, então nessas máquinas pesadas que ele tinha na jazida de calcário, eu nunca peguei. Brincava quando era menor, mas assim, chegar, dirigir mesmo, não. Agora o carro, o trator, sim, vixe, não tem nem comparação, não tem como impedir. Eu pedia, né, para ter essa autonomia, então. E aí eu voltei para São Paulo, para o estado de São Paulo, com 16 anos de idade. Fiz 3 anos de colégio, era uma época
pouco difícil, porque como minha mãe e meu pai não tinham condições de arcar com um apartamento, né, para que eu estudasse, então eu vim para uma casa da minha tia. E a minha irmã não foi com a gente para Tocantins, porque ela já tinha 16, 17 anos, então ela ficou em São Paulo estudando. E a minha mãe já morava já nessa tia. E eu fui lá e fiquei com a minha irmã. Na verdade, depois de grande, foi a primeira vez que eu voltei a viver com a minha irmã. Morei lá por uns 2 anos. Nesse meio tempo, graças a Deus, a minha mãe e meu pai conseguiu ter uma situação financeira melhor. Por mais que a gente tivesse passado por algumas dificuldades, eles nunca quiseram transparecer muita coisa pra gente, mas tudo bem. Depois que a gente cresce, que fica sabendo do que aconteceu nos bastidores, né? Então eu vim, estudei, fiz o primeiro e o segundo colegial, aí prestei vestibular, não entrei, então eu acabei prestando, faltou pouco, né, para conseguir entrar. Mas aonde defini realmente o que eu queria foi mesmo nessa fase do terceiro colegial. Então, assim, juntou 2 fatores. Essa vida que eu tinha junto com meus pais na roça, literalmente falando, vendo eles sempre tá cultivando alguma coisa, algo para a gente consumir. Então, meu pai sempre teve uma horta em casa, né? Um pomar. Então, tanto na cidade onde nós morávamos, quanto lá na usina, ele continuou plantando. Se não era isso, eram flores. Então, ele tinha um jardim. Minha mãe adorava flores, então ele fazia o gosto dela e plantava flores. Ela tinha vários vasos na varanda. Eu lembro que quando eu ia de férias para casa, ficava regando as plantas dela. Meu pai tinha uma hortinha, uma alface, uma salsinha, uma cebolinha ele tinha ali. Os pés de goiaba, que eu nunca esqueço que ele tratava aqueles pés de goiaba com o maior mimo. Ele com um trato, depois que eu entrei na faculdade de agronomia, descobri e acabei entendendo como que ele conseguia ter goiaba o ano todo. Então, com poda, tudo. Então, assim, isso tudo fui vivenciando no meu dia a dia. E eles nunca foram enxergar e falaram, Érica, você vai fazer agronomia, você vai fazer tal faculdade. Não, eles nunca chegaram e falaram, não, você tem que fazer tal coisa. Não, nunca fez isso. Foi uma coisa que eu quis. Era algo que já tinha em pensamento antes de voltar para São Paulo fazer colégio. Chegando em São Paulo, o segundo fator que me levou à decisão realmente a entrar na faculdade de agronomia, eu ainda estava meio dividida entre biologia e agronomia, mas eu já sabia que era esse setor que trabalhar com parte botânica, parte vegetal. Foi quando eu tive aula de ciências nessa escola em São Paulo. E a professora dava aula de ciência na parte vegetal, assim, de tal forma que eu me encantava. Parecia que aquela matéria entrava por osmose, sozinho na minha cabeça. Eu aprendi assim com facilidade e eu achei a parte da ciência em biologia vegetal a coisa mais gostosa de aprender. Então, uniu esses dois, uma vontade intrínseca que eu adquiri desde criança, pouco a pouco convivendo com a agricultura através do meu pai e da minha mãe, e o que eu aprendi na escola, no colégio. Então, daí no momento que eu tive que fazer 1 ano de cursinho, prestei bolsa, porque meus pais não tinham condição, né, de pagar. Trabalhei também um período para isso, né, então... nesse tempo eu já tinha saído da casa da minha tia e meu pai já estava começando a bancar um aluguel, mas não com tudo lá dentro da casa. A gente começou aos poucos. Era só cama, guarda-roupa, eu e minha irmã só tinha cama, guarda-roupa, fogão e geladeira. E umas coisinhas ali que uma tia foi dando uma panela, um prato, um copo, isso, aquilo outro. E foi assim pouco a pouco. Até hoje, eu e minha irmã, a gente lembra dessa época que eu estava no colégio, né, pensando em fazer faculdade. A gente jantava, comia no chão porque não tinha mesa, não tinha dinheiro ainda para ter mesa. E aí foi às poucas
pouco a pouco foi conseguindo. Um doava um sofá, um doava uma mesa, sabe aquela coisa? E aí eu fui. E é bem curioso que nessa época que eu decidi fazer agronomia, eu já estava fazendo o colégio ainda. Eu jogava beisebol de final de semana, através desse meu tio, na qual eu morava na casa dele. Então eu conheci o pessoal do beisebol, então meu treinador, eu pegava o metrô, morávamos na Liberdade, né? Eu e minha irmã pegava o metrô para continuar jogando beisebol e tal. E na época do cursinho eu acabei não conseguindo manter esse ritmo de ir todo fim de semana, porque sábado tinha aula de redação, tinha reforço, revisão, isso, aquilo, outro, para poder entrar no vestibular na VUNESP. Na Unesp é onde eu escolhi. Foi a Unesp e a USP que eu fiz a inscrição. Então, a Exalc de Piracicaba e a Unesp de Botucatu. Foi onde eu já comecei a procurar. E aí o pessoal falava, não, eu vou fazer agronomia. Aí o pessoal falou, não, Érica, não faz agronomia, você vai passar fome, não paga direito, é muito ruim, faz outra coisa, outro curso. Eu falei, não, eu vou fazer agronomia sim. E mesmo assim eu já tinha uma cabeça um pouco diferente. Eu falava o seguinte, sabe por que eu vou fazer agronomia? Porque um médico não vai comer um bisturi quando tiver com fome. O engenheiro civil, ele não vai pegar o tijolo e cozinhar e fazer um cozido em casa. Sempre vai precisar de comida. Sempre vai precisar de um agrônomo para estar ali no bastidor, junto com o produtor rural, cultivando, sabe? Então, assim, não tinha como falar, não, você nunca vai precisar de um agrônomo. Não, sempre vai precisar de um agrônomo. Então, assim, mediante a isso, aí as pessoas paravam de falar. Eu posso não ganhar bem. Eu nunca ganhei uma fortuna na agronomia, porque eu acho que veio a primeira paixão pela profissão. E à medida que eu vou conhecendo a profissão e os benefícios que ela traz, não só para mim, mas como um todo, eu fico mais agradecida, eu me apaixono mais ainda pela profissão. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar com o campo, eu gosto de trabalhar com as plantas. E aí eu entrei no vestibular, fiz o primeiro ano de faculdade, tudo muito novo. Você sai de uma realidade que é a escola, cursinho, entra numa outra realidade que é a faculdade. Aí eu me mudei para o interior, fui para Botucatu, que é uma terra maravilhosa. O campus da Unesp é lindo, sabe? Então, foi apaixonante aquilo tudo. Aquela infraestrutura, você vendo aquela tecnologia, aula após aula, sabe? Até chegar a esse ponto. Aí lá eu fiquei fazendo, aí de tabela, quando eu me formei, comecei a fazer alguns bicos, nada registrado, tudo informal, só para conhecer e aprender. Então isso foi uma coisa muito gostosa, paralela ao mestrado e doutorado que também eu fiz, mestrado, doutorado, pós-doc, que eu tenho 2 pós-doc, mestrado e doutorado na Unesp Botucatu e os 2 pós-doc em Boa Vista, em Roraima. Então a agronomia me fez ir para Roraima, me fez trabalhar em vários lugares. Quando eu não tinha grana, eu trabalhei em Minas, eu trabalhei em revenda em Minas Gerais, em São Paulo. Então assim, a gente tenta. E aí, cada vez mais, aquilo foi me encantando. Eu passei dificuldade, realmente passei dificuldade, mas ao mesmo tempo tinha ainda o apoio do meu pai, né? E aí foi uma trajetória difícil, mas gostosa. Foi gratificante até eu chegar aqui. E quando eu sempre, paralelamente à minha vida acadêmica, eu sempre tive um contato com a realidade ali no tete a tete com o produtor. Então, às vezes, sempre tinha alguma coisa para trabalhar com consultoria, ajudar alguém a produzir, ajudar alguém a melhorar o seu sistema produtivo. Eu vivia dentro da faculdade também, então eu consegui diminuir aquele espaço, aquele distanciamento de universidade com campo.
porque eu estava ali dentro da universidade por muito tempo e eu também tinha acesso ao campo. Então isso também fez com que me apaixonasse mais ainda, porque eu descobri que o estudo e a pesquisa estão muito íntimo com a realidade do campo. Aí que completou todo esse amor. E aí o meu estudo que eu fiz desde a faculdade até os meus 2 pós-doc, consegui trabalhar sem querer na cadeia produtiva de um sistema dentro da horticultura, na fruticultura. Então hoje eu me encontro como consultora de cadeia produtiva de frutas e hortaliças para pequenos produtores familiares. Atualmente atuo no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, corro aí por aí afora tentando ajudar. E outra coisa que vocês vão ver também é o quanto o outro tem para ensinar. Então, assim, se eu sou boa no que eu faço, eu tenho uma bagagem acadêmica, mas eu tenho uma vivência no campo que o produtor me ensina muitas coisas. Ele me faz ter mais o gás de aprender, porque ele é curioso, ele instiga você a buscar a resposta. E ao mesmo tempo, ele sem querer, ele me passa a experiência dele. Então aquilo vai se somando para cada vez se tornar um sistema produtivo melhor. Eu ajudo o produtor e ele, em contrapartida, me ajuda a agregar conhecimento. Então essa troca é uma delícia. Por isso que eu gosto de ficar ali no meio. Eu posso ter feito mestrado e doutorado e pós-doc. Muita gente fala, Érica, você poderia estar em outro lugar. Realmente, eu poderia estar em outro lugar. Mas eu me encontrei mesmo nessa troca que eu tenho. Então, assim, eu fiz esse vídeo para poder mostrar a vocês essa inspiração que a gente pode ter no pouco que a gente pode oferecer para o outro. O que me alegra hoje é ajudar o outro pelo pouco que eu conheço da minha área de agronomia, que é vasto. É muito vasto. Tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Foi um resumidão de toda a minha vida. É pouco tempo, 30 minutos, né? Mas é isso. Então, desejo a vocês um até logo, porque daí logo vai ter mais vídeos para vocês.